Podem sentar-se. Se estiverem com as suas Bíblias, por favor, abram o Evangelho segundo a João, capítulo 3. Evangelho de João 3. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 3 e versículo 1. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, quarto Evangelho, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe dizendo Jesus: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Então somente até aqui. Irmãos, essa passagem do Evangelho de João, ela terá a nossa atenção na noite desse domingo, por causa da simplicidade desse homem que ele teve de coração. E essa simplicidade de coração de Nicodemos dará a ele acesso à pessoa, ao coração de Jesus Cristo. Então eu gostaria de começar essas palavras que eu tenho para falar com vocês, tratando justamente dessa simplicidade que é necessária a todos nós. Então quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era dos homens da alta cúpula dos fariseus. Ele era tido como um sacerdote, alguém responsável pela lei da religião daquele povo. Roma governava através do seu governante, que recebia ordens do imperador César, e este era Pôncio Pilatos. Mas para ter o controle das pessoas, Roma permitia que a religião de cada povo dominado por ela tivesse assim a sua própria eclésia, os seus líderes, que fazia com que o povo continuasse subjugado a Roma através da religião. Então os judeus tinham esse grupo seleto de homens, anciãos, que eram tidos como autoridades, que tinham a proteção de Roma e que faziam com que o povo não se revoltasse contra o governo romano. E Nicodemos fazia parte desse grupo seleto de homens. Mas, ao contrário dos outros fariseus, Nicodemos, ele não tinha aquela soberba, ele não tinha aquela coisa de ele ter a lei de Moisés consigo e ser assim o dono da lei como eram os demais sacerdotes. Ao ver os sinais de Jesus, ao ficar sabendo da fama de Jesus, ele reconhece que Deus está com Jesus, que aquela sabedoria não é humana, que aquele poder é sobrenatural. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses nesta história, nessa introdução, para explicar para você que não é todo mundo que vai reconhecer Jesus quando ele aparece. Muitas vezes nós somos impactados com uma palavra de Deus que vem até o nosso coração. Nós sentimos vontade de chorar por causa de uma música, de um louvor, de um hino. Nós vemos Deus através de uma criança sendo usada por Deus, ou mesmo de um adulto, ou quem quer que seja. Nós conseguimos reconhecer Jesus, e aquilo traz algum tipo de
de emoção, aquilo chama a nossa atenção de alguma forma. Mas nós vamos reparar que a nossa volta, a nossa direita, a nossa esquerda, vão ter pessoas que não vão sentir essa emoção que nós estamos sentindo. Porque o mesmo Espírito que opera em Deus vai chamar a atenção de algumas pessoas, e quem não tem esse Espírito se tornará incapaz de ouvir a voz do Senhor, seja na ministração de uma palavra, seja na entoação de uma canção, seja na mudança do tempo, seja num raio que cai, seja em qualquer coisa que aconteça sobre a face da terra. O que eu estou tentando dizer é que Deus vai se comunicar com aqueles que são dele. Outrora, nós estávamos no mundo e nos era impossível enxergar a Deus, porque não havia nada dele em nós. Mas, se tiver algo de Deus em você, você ouvirá a voz do Senhor aonde quer que você esteja. E o que vai nos causar confusão é que muitas vezes as pessoas à nossa volta não vão ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ouvir ela em claro e bom som, mas nós vamos perguntar para alguém do lado e as pessoas vão dizer: não ouvi nada. Moisés, quando Deus falava com ele, a palavra diz que ele descreve a voz de Deus como um sussurro no pé do ouvido dele. A mesma voz que Moisés ouvia, o povo, as pessoas que não tinham intimidade com Deus, escutavam, no mesmo tempo que Moisés escutava um sussurro ao pé do ouvido, o povo ouvia uma voz como o som de trovão e muitas águas, e era um barulho ensurdecedor que eles não entendiam absolutamente nada. Olha, quando João vai escrever o Apocalipse, ele olha para o trono e a palavra diz que ele enxerga um cordeiro, glória a Deus. Só que os anciãos, os 24 anciãos, e um deles está falando com João, está olhando para o mesmo trono ao mesmo tempo, aonde João está enxergando um cordeiro, o ancião está enxergando um leão, glória a Deus, fugindo. O que eu estou tentando lhe dizer nessa noite é que se você tem escutado a voz de Deus, alegre o teu coração, porque a voz de Deus não é para qualquer um. A voz de Deus não é encontrada em qualquer lugar. Ela não fala com qualquer pessoa. Nós não temos a capacidade de escolher a Deus. Então, se você está ouvindo a voz dele, da onde quer que seja que ela está saindo, é este o sinal que você é um escolhido do Senhor. E Nicodemos, ele era um homem improvável de reconhecer Jesus sendo filho de Deus, porque ele era um fariseu. E nós vamos ver que o fariseu, ele é propriamente, ele tem uma tendência a ser incrédulo, porque o fariseu ele conhece a lei. Só que o apóstolo Paulo explica que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Se você tem Jesus, você não precisa da lei. Você vai fazer o certo pelo certo. Se você tem Jesus, você não precisa de uma lei. Para que a lei serve? Para dizer que se eu andar fora da lei, eu vou ser punido. Agora, quem tem Jesus vai fazer o certo pelo prazer de fazer certo, porque provém de Jesus o caminho da retidão, e não há outro caminho que não seja Jesus. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que ele disse. Então, se eu estou em Jesus, eu não preciso da lei, porque me é prazeroso fazer o que é certo, desde que Jesus esteja comigo, e o meu prazer está em Jesus. Então, se eu andar errado, Jesus não vai estar comigo, e logo a minha vida não tem sentido. Aonde que a lei entra? Não tem espaço para a lei se eu tenho Jesus. E foi isso que Nicodemos enxergou, sendo ele um fariseu. Mas nós vamos ter outros fariseus que vão ver o paralítico andar, o cego ver, o mudo falar, e vão falar que Jesus opera esses sinais em nome de demônios. Vão ouvir Jesus pregando coisas maravilhosas e vão dizer que Jesus revela em nome de demônios. Ou seja, o fariseu ele representa a pessoa que não importa o sinal que Jesus faça, ele ou ela não vão crer naquilo que estão vendo. Ou seja, nós precisamos nos posicionar nessa noite. Nós precisamos entender que se nós estamos ouvindo a voz de Jesus, e nós estamos nos rendendo aos pés dele, e nós estamos tendo prazer na presença dele, é porque nós fomos chamados e fomos escolhidos. Mas nós também precisamos perceber que se existem pessoas à nossa volta que estão vendo o mundo falar, o cego ver, o paralítico andar, e mesmo assim estão tendo o seu coração endurecido, estão tendo pessoas que estão vendo o mar se abrir, a coluna
noite, a nuvem de glória durante o dia, e mesmo assim tem o seu coração de pedra, não se dobra, não reconhece que Jesus é Jesus, não reconhece que Ele é o Filho de Deus. Meu irmão, se você não é um fariseu, você precisa se afastar de quem está negando a Jesus. A Bíblia fala que teve lugares que Jesus precisou se esconder, teve outros que Ele precisou fugir. Sabe por quê? Porque mesmo enquanto Ele operava sinais, prodígios e maravilhas, os fariseus o buscavam para matá-lo, e Ele fugiu porque ainda não era o momento. Ele sabia que Ele ia morrer, mas Ele tinha uma missão a ser cumprida. Irmão, como que eu sei se eu sou de Jesus ou se eu sou um fariseu? Se você não sabe quem é o fariseu da tua vida, então o fariseu é você. Sabe por quê? Porque tem gente, meu irmão, que busca Jesus assim como a corça anseia pelas águas. E eu vou te mostrar como que Nicodemos, sendo um fariseu, encontrou Jesus. Todo fariseu nega Jesus? Não, mas todo mundo que nega Jesus provavelmente é um fariseu. E Nicodemos, ele era essa pessoa, porque ele vê a pregação, ele vê o sinal e ele identifica: isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Aleluia. Você percebeu como é simples? Essa pessoa não falaria assim comigo: ela não conhece a minha vida, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Aleluia. Esse animal não se comportaria assim sendo um animal, isso não é coisa de animal, isso é coisa de Deus. Eu estou com os meus sensores ligados, eu estou percebendo Jesus onde quer que Ele esteja, e eu estou pronto para obedecê-lo aonde quer que Ele mande eu ir e o que quer que Ele mande eu fazer. Quem é que está ouvindo essa palavra? Fariseu olha e fala: não é normal. E aí de noite, de madrugada, escondido ali dos seus outros companheiros sacerdotes, ele procura Jesus à noite e ele vai perguntar, ele vai conversar com Jesus e ele vai falar: olha, eu percebi que Deus está com você e você é de Deus, eu fui impactado. E aí Jesus vai e responde para ele: olha, para ser de Deus você tem que nascer de novo. E ele não entende o que Jesus fala para ele. Lembra que Jesus disse assim: você precisa ser como uma criança para herdar o reino dos céus? Aleluia, Deus. Quando Jesus fala para Nicodemos: você precisa de nascer de novo, Nicodemos olha para Jesus e fala: com perdão da minha ignorância, fariseu significa doutor da lei, ele estudou uma vida inteira, ele não é um homem jovem. Ele olha para Jesus, que era muito mais jovem que ele. Jesus não tinha muito mais que 30 anos de idade, e ele pergunta: é possível nascer de novo, entrar de novo no ventre da mãe, nascer de novo? Em outras palavras, ele está falando: eu não entendi o que você me falou. Muitas vezes, ou talvez todas elas, Jesus vai te dar uma revelação que você não vai entender nada. E aí você vai para casa com aquela palavra, e o fariseu sempre é soberbo. Se ele falou e eu não entendi, é porque não era para mim. Mas o que a palavra fala? Deus dá graça ao humilde, mas o que ele faz com o soberbo? Rejeita. Jesus, eu não entendi o que o Senhor me falou, o Senhor pode me explicar? Faz eu entender o porquê que o Senhor me deu uma promessa e a luta está tão grande, está demorando tanto. Eu vou esperar, Jesus, mas eu preciso de ajuda porque eu não estou aguentando. Muitas vezes nos falta humildade para chegar no pé do altar e dizer: eu recebi a tua revelação, mas eu preciso de mais revelação para entender a revelação. Esse é Nicodemos. E aí Jesus continua explicando para ele, porque mesmo ele sendo mais velho que Jesus, ele sendo sacerdote, ele sendo fariseu, ele se despiu de tudo que ele tinha, porque ele reconheceu que ele estava diante de alguém que era diferente. Aleluia. E é diante dessa palavra, dessa saudação, que eu posso te dizer com toda certeza: neste altar, independente de quem esteja com este microfone, você está diante daquele que é diferente.
Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E ele sabe que ele vai falar, e não são todos os que vão escutar, mas para todo aquele que reconhecer a sua voz do meio da multidão, ele tirará de trás das malhadas, e a profecia que ele entregar para a tua vida vai te direcionar. Assim como está escrito que a profecia ela ainda é para um tempo determinado, e se tardar espera, porque certamente virá e não tardará. Quando, aleluia, Samuel disse para Davi que ele seria rei sobre Israel, ele tinha 16 anos de idade e não assumiu o reinado antes dos 30 anos de idade, mas foi diante daquela palavra que foi dada uma direção para Davi, e ele viveu por quase 14 anos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Talvez Deus tenha te dado uma palavra que não vai se cumprir hoje, mas ela vai direcionar a sua vida. Deus está falando que você vai reinar, mas Ele está te preparando, e cada dia da tua vida, depois da direção que Deus der, vai ser diferente. Aleluia, Deus, eu sei. Porque melhor é viver debaixo da direção que é dada por causa da profecia, do que ser como a folha que o vento sopra e joga de um lado para o outro. O fariseu, aquele que confia na sua lei, aquele que confia na sua palavra, aquele que confia na sua sabedoria, uma hora acredita numa coisa, uma hora acredita na outra. Mas aquele que recebeu a profecia que saiu da boca de Deus, o vento pode soprar de um lado, o mar pode bater do outro, mas ele não larga, porque ele sabe que a palavra que saiu da boca de Deus passarão os céus e a terra. Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor não passará. E assim eu agradeço a oportunidade e a exclamação para Jesus.